Fala pessoal, meu nome é Shinahan, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje com os melhores de 2023. Se você não é por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeo novo sempre. Pessoal, foi um ano de altos e baixos, mas o que eu descobri na hora que eu fui fazer essa lista é que, na verdade, eu tive altos muito altos, muitíssimo altos. Alguns dos melhores livros que eu li na vida estão nessa lista, sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas. O top 3, talvez os 5, vamos deixar top 3, está espetacular. A propósito, se você quiser acompanhar essas leituras em andamento enquanto vão acontecendo, segue lá no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser qualquer um dos livros que estão aqui, ou sei lá, fogos para a virada do ano, use o link do canal, ele tá na descrição do vídeo, eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Eu fui refinando e eu acabei chegando em 13 livros. Só que eu coloquei na minha cabeça que as minhas listas sempre terão 10. Não importa se eu li 150 livros no ano ou 50, a minha lista terá 10. E hoje não foi diferente. Porém, eu posso trazer as menções honrosas. As menções honrosas que temos aqui hoje, aqueles que beliscaram ali o top 10, são Balada para Sophie, que foi um quadrinho lindíssimo, eu amei a leitura, ele me marcou profundamente e eu me peguei vários momentos do ano pensando sobre ele. O outro que eu tenho aqui é The Shadow of the Gods, do John Gwynne, uma fantasia épica, adulta, pesada, tensa, que me prendeu do início ao fim da leitura. E é claro, Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo, que foi por muito pouco. Eu acho que se eu tivesse numa vibe diferente enquanto eu estava lendo, ele entraria na lista, foi uma tecnicalidade talvez. Mas assim, Conceição Evaristo sempre me pega, sempre me derruba. Poderia ter estado na lista, acabou não entrando, porque os 10 que estão aqui realmente me pegaram com vontade. Vamos lá, vamos para esses 10. Em 10º lugar, um livro que estava na minha estante há muito tempo, eu não estava dando nada por ele, até que eu peguei para ler na maratona, se não estou enganado, a Maratona Literária de Inverno, que é promovida pelo GF, e eu acabei amando, e eu acabei panfletando e seguirei panfletando. Eu estou falando de Darius o Grande Não Está Nada Bem, do Adib Khorram, que foi presente do Fred. Em Darius o Grande Não Está Nada Bem, nós acompanhamos Darius, que é filho de uma iraniana, com um norte-americano, bem tradicional, olho azul, alto, loiro. Darius é um adolescente que está se descobrindo no mundo como um todo, se vendo dentro do mundo, qual é o lugar dele no mundo. Um constante puxa-puxa sobre eu sou iraniano o suficiente, eu sou americano o suficiente, quem sou eu nesse mundo? Tudo isso enquanto ele lida com um relacionamento inconstante com o pai, problemas no colégio e o iminente falecimento do seu avô, que está com câncer no cérebro, que por causa disso ele vai para o Irã, onde ele entra em contato em primeira mão com a cultura iraniana e, mais uma vez, a briga está acontecendo ali dentro dele e ao redor dele. É um livro que me pegou demais, é um livro muito bonito, a relação dele com diversos personagens é muito interessante, a relação dele com o pai foi uma surpresa no final, eu fiquei bem tocado pela relação dele com o pai, como tudo aconteceu, por que as coisas são como são, porque ele é como é, porque o pai é como é e porque a relação deles chegou no ponto em que chegou. É uma leitura que eu recomendo demais, é uma leitura que me pegou demais e eu acho que todo mundo deveria ler. Em nono lugar, um livro que provavelmente não é para todo mundo e eu achei que não seria para mim, mas ele funcionou demais comigo. Eu entrei na vibe e eu não conseguia parar de ler. Eu estou falando de A Longa Marcha, do Stephen King. É a primeira vez que o King aparece na lista de melhores do ano. Ele nunca tinha entrado. Ele já tinha entrado nas menções, nunca na lista. Em A Longa Marcha, nós acompanhamos Ray Garrett. Ele está entrando em uma competição chamada A Longa Marcha, onde 100 jovens de, eu acredito que 16 anos, se eu não estou enganado, são 16 anos, entram numa marcha onde você não pode andar menos do que uma certa velocidade. Por exemplo, muda de ano para ano, mas, sei lá, 2023, a longa marcha, a velocidade mínima é 6 km por hora. Então você não pode andar menos do que 6 km por hora. Se você andar menos que 6 km por hora ou para por qualquer motivo, você recebe uma advertência. Com 3 advertências, a marcha termina para você
para sempre. Isso mesmo, ou você ganha a marcha, ou você morre, ou você é executado. Então nós acompanhamos a competição a partir do momento que ela começa, pouco antes dela começar, até o final dela, pelo menos até o final, para o nosso protagonista. É uma tensão constante. Esse livro é uma tensão que ela não para. Porque ao mesmo tempo que você se pergunta o que vai acontecer, você se pergunta, será que em algum momento esse personagem vai simplesmente morrer e eu vou entrar no ponto de vista de outro personagem? Enfim, pelo menos foi o que eu fiquei pensando durante toda a leitura. O quase terror psicológico que o leitor tem que encarar enquanto está lendo ele. A tensão constante que o leitor tem enquanto está lendo, enquanto está acompanhando a marcha. A loucura que é perceber que, na verdade, os espectadores da marcha, porque é uma competição, mas ela também é entretenimento, somos nós em diversos aspectos da nossa vida. Atenção por outros personagens, apesar de que você saber que apenas um vai ganhar, você se apega a diversos personagens enquanto está lendo. É um livro que não é para todo mundo, tá? Ele não é para todo mundo. É um livro que, por diversas coisas, não é para todo mundo. Talvez porque ele seja lento em alguns aspectos, talvez porque ele passe muito dentro da cabeça do personagem principal, mas justamente esse fato de passar tanto dentro da cabeça do personagem principal, essa loucura que vai se desenvolvendo nele, me pegou demais. Eu entendo que não é pra todo mundo, mas ele foi 100% pra mim. Eu amei, eu dei 5 estrelas e eu favoritei, pegou o 9º lugar desse ano. Em 8º lugar, temos um dos melhores quadrinhos que eu já tive a oportunidade de ler, um quadrinho que me marcou demais. Eu estou falando de Grama. Em Grama, nós acompanhamos uma garotinha de seus 6, 7 anos, que durante a Segunda Guerra Mundial é sequestrada pelo exército japonês. Ela é uma garota coreana, ela é sequestrada pelo exército japonês para servir como uma escrava sexual para o exército. Isso é algo que aconteceu e não é falado o suficiente. Outros livros tratam desse tema, como, por exemplo, Herdeiras do Mar. Tem um toquezinho em Pachinko, tem um toque ali em A Guerra da Papoula, esses livros. Mas Grama traz isso de uma forma visual. E para mim foi bem difícil ler, porque, mais uma vez, é um quadrinho. Só que nós estamos acompanhando, primeiro, que é uma criança, que aconteceu com crianças também. E segundo, que a quadrinista, ela teve uma sacada aqui genial, que foi, nas cenas que seriam mais pesadas, ela mexe muito mais com a sua cabeça, porque ela deixa um quadro em branco. Então, o que aconteceu, o que não aconteceu, vai ficar para sua mente trabalhar. E isso torna tudo muito mais pesado, muito mais difícil de ler. Muito mais, eu não queria usar a palavra memorável, mas fica muito mais na sua cabeça, sabe? Porque a palavra memorável pode ir para um outro caminho, mas é algo que gruda muito mais na sua cabeça e te pega muito mais. Por exemplo, algo horrível está para acontecer e aí vem um quadro como esse aqui, sabe? Ou então simplesmente uma página em branco ou uma página toda preta. Foi um livro que mexeu demais comigo, um quadrinho muito forte, muito pesado. Eu recomendo demais, é 8º lugar, mas 1 bilhão de gatilhos, tá, gente? Cuidado. Mas assim, 10 de 10, 5 estrelas, favoritado, espetacular. Em 7º lugar é República do Dragão, volume 2 de A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang ou Rebecca Kuang. Em A Guerra da Papoula, nós acompanhamos Rin. Rin é uma jovem que é criada pela sua tia. Ela está para ser casada com um homem mais velho que ela não quer casar. E para fugir disso, ela estuda para entrar na academia de elite do Império. Essa academia de elite treina as pessoas para se tornarem a elite, aqueles que pensam, aqueles que bolam, aqueles que comandam o exército. No meio disso tudo, mais uma guerra da papoula explode. Uma guerra fortemente enraizada na nossa história, na guerra do ópio e, por exemplo, em alguns aspectos da guerra da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Sino-Japonesa, vários detalhes aqui e acolá. E nos 2 livros nós passamos por momentos históricos, como por exemplo o massacre de Nanquim, ou testes que eram feitos com crianças na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso é de forma espetacular. É uma história que começa com a sensação de estou lendo mais um YA. Um YA muito bom, mas mais um YA. Até que em um certo momento a chavinha vira e nós entramos numa fantasia adulta, pesada, tratando de guerra, de massacre, de dor, de perda, de trauma, de vícios, porque o nome não é A Guerra da Papoula só por ser.
temos elementos muito fortes aqui, e é uma história que ela só melhorou do primeiro livro para o segundo livro, onde acompanhamos a continuação da guerra e os resultados de como acaba o primeiro livro. É uma baita história, eu recomendo demais. 7º lugar, com todo merecimento. Em 6º lugar, quase pegando o nosso top 5, ali na berola, temos Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, o último livro do projeto Um Mês, um Calhamaço, que acho que tá aqui atrás, ó. Esse é outro livro que eu não esperava isso tudo, tá? Eu peguei ele porque eu tava querendo muito voltar a ler ficção científica, algo que ficou meio de lado esse ano. Várias coisas ficaram de lado esse ano. Eu acabei focando muito em fantasia e acabei não pegando livros que eu certamente amaria e teria favoritado. Esse foi um deles. Ainda bem que no finalzinho eu peguei ele para ler. Nesse livro nós acompanhamos um homem que é enviado em uma missão para tentar salvar a vida humana, porque o nosso Sol está esfriando numa velocidade incomum, uma velocidade alarmante. E nele nós descobrimos por que o Sol está esfriando de tão rápido e vamos buscar soluções para tentar resolver esse problema. É um livro socado de ciência, tá? E no primeiro momento eu pensei assim, esse livro não tá dando certo comigo. Eu talvez abandone esse livro. Mas é o último livro do mês do Calhamaço, eu vou abandonar ele. E aí eu segui. E quando eu segui, nossa, valeu tanto a pena. Como as coisas foram construídas, como as relações foram se desenvolvendo, como tudo parecia extremamente real. A relação entre Grace e Rocky é provavelmente a minha amizade favorita de 2023. Na sua própria pequena escala, ele é épico. Tá? Por que pequena escala? Não porque os acontecimentos sejam pequenos, mas porque é tudo muito íntimo. Eu não sei explicar. Mas é tudo muito íntimo. É muito a relação nossa com o personagem principal. E as coisas que acontecem ao redor dele. Mas é tudo gigante. É tudo épico. É tudo lendário, sabe? O tipo de coisa que se acontecesse no nosso planeta seria lembrado por gerações e gerações. Eu recomendo demais. 6º lugar, vocês viram tudo que já passou por aqui. Se ele chegou em 6º lugar é porque mereceu muito. Abrindo o nosso top 5, um livro que eu não esperava muito e me entregou absolutamente tudo. Eu estou falando de Enquanto Houver Limoeiros, da Zou Fakatu. Nesse livro nós acompanhamos Salama. Salama mora na Síria. Salama, ela era uma estudante de farmácia quando a guerra civil síria explodiu. E numa falta de médicos, ela acaba sendo alavancada para médica. Ela acaba atuando como médica no hospital de uma cidade que é uma cidade de resistência, onde constantemente ela acaba entrando em contato com os horrores da guerra. Juntamente disso, no ataque do governo, Salama perdeu a mãe, o pai e o irmão foram presos e hoje ela convive com a cunhada grávida, que também é sua melhor amiga, enquanto luta contra os seus demônios internos. Então temos aqui uma constante briga interna de Salama entre ficar na Síria, lutar pela sua terra, lutar pela sua história, lutar pelas suas raízes ou fugir, buscando paz, buscando uma vida mais possível, uma vida que ela deseja, a vida dos sonhos dela, uma vida que ela pode viver. Enquanto Houver Limoeiros é um livro poderoso, um livro tocante, um livro bonito na sua escrita, bonito na visão que Salama tem da Síria e o amor que ela tem pela terra dela. Foi um livro que eu torci muito pela protagonista, um livro que às vezes eu queria sacudir ela, mas assim, ao mesmo tempo eu entendia ela, entendi o ponto de vista dela, o que ela estava sentindo, sabe? Porque não é fácil deixar o seu país sabendo que você nunca vai poder voltar. Ao mesmo tempo, por uma coincidência, eu tinha um professor do CrossFit, ele não tá mais no CrossFit, mas eu tinha um professor que ele era sírio, e ele sempre falava que o maior desejo dele era voltar para casa. E aí quando você junta as duas coisas, eu estava lendo enquanto tinha aulas com ele, a coisa fica ainda maior, ainda mais pesada. Se você nunca leu, eu recomendo demais. Ele, inclusive, está no Kindle Unlimited, tá? Então, gente, leiam Enquanto Houver Limoeiros. Se você não vai se arrepender. Em 4º lugar, temos uma das minhas autoras favoritas, voltando para a lista depois de uns 2 anos sem aparecer, que é a Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid. Em Carrie Soto está de volta, nós acompanhamos Carrie Soto. Carrie Soto é a maior tenista de todos os tempos. Ela se aposentou super cedo porque ela achava que tinha alcançado uma marca que ninguém alcançaria. Um número de Grand Slams, que é o maior
prêmio do tênis. Só existem 4, o Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e o US Open. E ela achava que ela já tinha conquistado o número suficiente deles para nunca ser alcançada e se tornar eternamente a maior da história. Até que a nova geração chega e começa a ameaçar o legado dela. Como boa competidora que é, Carrie Soto resolve voltar. O maior desejo dela é barrar a sua maior adversária e ficar lá em cima no topo sozinha para a história. Carrie Soto funcionou de forma diferenciada comigo, gente. Digamos assim, eu sou grande fã de tênis. Eu fiz aulas de tênis quando eu era adolescente, eu assisti tênis a minha vida inteira, eu acompanho o circuito. Então, assim, não tinha como dar melhor. Taylor Jenkins Reid escrevendo sobre uma jogadora de tênis. Carrie Soto tem uma característica que eu amo nas protagonistas da Taylor Jenkins Reid, que é essa coisa dúbia, essa coisa anti-herói, essa coisa... Eu não sou perfeita, eu amo isso. Isso sempre me pega, isso sempre me faz gostar muito das protagonistas dela. E as protagonistas dela que não têm essa característica, eu não gosto tanto. Por exemplo, Malibu Renasce. Eu acho que Malibu Renasce é o livro dela que eu menos gosto. Justamente porque em Malibu Renasce a protagonista ela não tem essa coisinha, sabe? Que a Taylor Jenkins Reid bota aqui a colar de formas diferentes, mas tá sempre colocando de alguma forma essa coisa de... A nossa protagonista aqui, ela não é perfeita, mas tudo faz muito sentido com quem ela é. Eu amei Carrie Soto. Eu passei bom tempo falando sobre Carrie Soto. Eu gosto de esportes, eu gosto de tênis, eu gosto de Taylor Jenkins Reid. Não tinha como ter dado errado. Eu amei, eu dei 5 estrelas e eu favoritei. Chegou a hora de falarmos sobre o pódio de 2023. Em terceiro lugar, medalha de bronze, um livro que por muito tempo ficou em primeiro lugar no ano, até que os 2 primeiros apareceram. E foi o segundo livro que eu li durante esse ano, o segundo. E cá está ele ainda em terceiro lugar. Eu estou falando de Semente Originária, da Octavia E. Butler. Senhoras e senhores, que livro! Que livro! Que história! É tão bom que eu já peguei ela à mente e também li esse ano. E eu também dei 5 estrelas. Em Semente Originária nós acompanhamos Anya-Nu. Anya-Nu é um ser diferente que vive no nosso mundo. Anya-Nu, além de ser um ser que consegue mudar de forma, é imortal. E lá pelo século XVII, Anya-Nu conhece Doro, um ser aqui muito dúbio, que você não sabe até onde ele é um vilão, até onde ele é um herói, até onde ele simplesmente está agindo e a partir de que ponto ele sofreu as ações do mundo e ele está retribuindo. Doro quer construir uma raça superior, Doro também é um ser imortal. E Doro quer usar Anya-Nu para construírem juntos essa raça imortal, superior, poderosa. E durante séculos, até os dias, praticamente os dias de hoje, nós vamos acompanhando o relacionamento deles dois, a briga entre eles, essa relação de amor e ódio, amizade e desconfiança, sabe? Briga com momentos de paz. E onde isso vai levar a gente e como isso vai evoluir os dois e aquela sociedade diferenciada que eles estão construindo. É um livro muito à frente do seu tempo, é um livro que foi escrito em 1980 e trata de identidade de gênero de uma forma muito orgânica. Também trata de orientação sexual, relação de poder, tudo isso dentro de uma fantasia riquíssima. Um livro que não precisa pegar essa fantasia e jogar na milésima potência para funcionar, para ser marcante. Tá tudo ali, tá tudo acontecendo, faz parte do nosso mundo. Só que o que sustenta o livro é essa relação entre esses dois. Eu conheci o Octavia Butler justamente por Semente Originária e que incrível! Eu recebi pelo Morro Branco no ano passado e eu fiquei enrolando para ler mais um desses. E como isso foi arrebatador. Como isso me pegou, como isso passou por cima de mim como um tsunami, sabe? Porque nunca que eu imaginar que no segundo livro do ano eu já ficaria tão obcecado por um livro. Tanto que, mais uma vez, eu já peguei o 2 e já li o 2. Leiam Octavia Butler, tá? Leiam, só leiam, porque vale a pena demais. Mais uma vez esse ano, a briga entre o primeiro e o segundo lugar foi bem difícil. Tá? Foi muito difícil. Eu, por muito tempo, não sabia o que fazer. Ainda bem que eu tive uma gripe super forte semana passada, tanto que ainda tomei o fanho. Por isso que eu atrasei esse vídeo. Eu tive mais tempo para pensar quem ficaria em primeiro, quem ficaria em segundo. Quando anunciar o segundo, vocês automaticamente vão saber qual foi o que ficou em primeiro.
Mas enquanto eu fiquei abismado com o que foi construído ali e o caminho que estamos seguindo, o outro me pegou de uma forma muito mais emocional. Mexeu comigo de formas que raramente livros conseguem mexer. Dito isso, em segundo lugar, eu fiquei com Reino de Cinzas, o último volume de Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Em Reino de Cinzas, a história de Celaena, sim, eu vou usar esse nome, termina. Aqui terminamos de acompanhar a jornada dela, que começa lá no primeiro livro, Trono de Vidro, onde acompanhamos essa assassina que está presa na mina de sal, que é retirada dessa mina, entra na competição para se tornar a assassina real do rei de Adarlan, e o resto é história. Uma história que teve muitos altos e baixos. Uma história que teve momentos épicos e livros que eu já não gostei tanto, mas que termina aqui no melhor que podia. No ponto mais alto. Mostrando o quão épico a Sarah J. Maas pode chegar. Quão bem ela escreve guerra. Quão bem ela escreve emoção humana no meio da guerra. Temos um romance? Temos um romance. É bom, ela escreve bem romance. Só que a guerra, a fantasia em si, fica em outro nível aqui. Ela eleva isso à máxima potência. Eu não sei quanto tempo ela precisou para escrever esse livro. Eu realmente não sei, mas assim, temos aqui um livro gigante. São 1000 páginas praticamente. Foi um livro de Um Mês do Calhamaço também. Sabe? Inclusive, essa lista tem vários Um Mês do Calhamaço. Foi um projeto que deu muito certo, obviamente. Tanto que ano que vem teremos a segunda temporada. Mas o que ela consegue fazer aqui é algo que por muito tempo vai ficar na minha cabeça. E enquanto eu ia lendo, eu ia falando nos stories lá do Instagram sobre como estava sendo minha leitura e dando umas dicas aqui e acolá do que eu estava sentindo enquanto estava lendo. E as pessoas ficavam extremamente emocionadas porque elas lembravam daqueles momentos. É uma série de 8 livros, é uma série longa, é uma série com livros que eu não gosto. Mas quando eu gosto muito. E aqui não foi diferente. Definitivamente, com todo o direito do mundo, poderia ter sido o primeiro. Ficou em segundo por uma vírgula, gente. Um detalhe. Tá aqui. Reino de Cinzas, fechando o Trono de Vidro, nosso segundo lugar. Em primeiríssimo lugar, não é segredo mais pra ninguém, já que o segundo lugar já foi. Primeiro lugar, Palavra de Radiância, do Brandon Sanderson. Continuação de O Caminho dos Reis. Nessa história, o rei Gavilar é assassinado e isso mergulha este país em uma guerra. Uma guerra que se arrasta por anos e anos. Uma guerra que tem consequências em todo o continente. E no meio disso tudo nós acompanhamos personagens como Dalinar, Shallan, Adolin, Kaladin, Yasna. Personagens que são dúbios, personagens que são humanos, que são reais. Personagens que muitas vezes se encontram em bifurcações no caminho sobre o que eles querem e o que eles devem fazer. Personagens que, por vezes, vão fazer coisas que não são tão corretas assim, mas por um bem muito maior. E você se pega pensando, os fins justificam os meios? Personagens encantadores, personagens impressionantes, num mundo que foi construído de uma forma como eu tenho certeza absoluta que eu nunca vi antes. A riqueza, eu sempre falo disso. Brandon Sanderson, o ponto forte dele é construção de mundo. E aqui não é diferente. Aqui temos Brandon Sanderson no mais refinado que ele consegue ser na construção de um universo espetacular, único, rico. Na forma como uma mão deve ser posicionada pelas mulheres de uma certa cultura ao canto de um outro povo. E O Caminho dos Reis, ele é incrível, mas aqui a coisa vai para outro nível, porque O Caminho dos Reis é uma grande introdução. Aqui a gente começa a colher os frutos, e o final, ele abre as portas assim para um negócio que você pensa assim, como é que esse homem vai resolver isso? Tem uma batalha no final, que depois que eu terminei, eu fui buscar fanarts na internet. Porque eu precisava ver aquilo. E as fanarts estavam incríveis. Pessoas que fazem fanarts, parabéns. Mas assim, é uma batalha tão louca. E tem uma batalha dentro dessa batalha que é um negócio assim tão absurdo. É muito épico, gente.
Nunca li nada tão épico na minha vida. E ele termina abrindo as portas por um negócio que é tão colossal, tão maior do que esse aqui, que eu não sei pra onde a gente vai depois disso. Eu realmente não sei. Que livro espetacular. Que livro incrível. Que série insana. Parabéns, Trama, por ter trazido essa série. Também foi um livro de um mesmo calhamaço. Obviamente, teremos uma segunda temporada, porque quando o livro é grande, o calhamaço é bom, ele é incrível. E aqui ele foi incrível em todos os aspectos. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do Top 10 de 2023. Feliz Ano Novo, que 2024 seja espetacular para todos nós. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.